Contos, romance, poesia, literatura infanto-juvenil e crônica publicadas em 16 livros. Eu estou falando desse grande escritor, esse grande amigo, Daniel da Rocha Leite. Obrigado, amigo, pela presença. Satisfação, Regis. Para mim depois de tanto tempo, né? Para mim é uma alegria esse reencontro, mas também para mim é algo que vem muito da ordem do afeto, pela admiração que eu tenho por ti, não só pelo Reginaldo cantor, né? Minha mãe também, que é professora de piano, gosta muito do teu trabalho, mas eu, em especial, também admiro e gosto muito do ser humano que tu és. Então, para mim é uma alegria esse convite e é uma grande partilha. A gente, numa manhã de sábado, num espaço tão simbólico como esse, Sim, no coração do Ver o Peso, aqui no Salão da Beira, a gente falar sobre poesia, quer falar sobre inquietações, quer falar sobre as nossas humanidades, as nossas reflexões, as nossas fraturas, mas também falar sobre os nossos afetos. Ainda sinto teus olhos no escuro, tuas gengivas vinho, teu relógio de águas, o cheiro da tua respiração. Floresta erguida, ardendo a palavra impossível. Era ainda o tempo, a árvore, o muro, o teu silêncio, esse túnel a vazar a luz para longe. Nós nos conhecemos, gente, em 2007, olha só, pela Feira Panamazônica do Livro. Exato. Aí chegamos a viajar para o interior, né? Bujaru. Bujaru, né? Fazendo os saraus, né? E foste meu mediador uma das vezes. Agora vejam só, desde essa época eu já me arriscando a entrevistar. Foste meu mediador, exatamente, é importante que se diga. Mas, Daniel, assim, a gente fala de inúmeras coisas, a gente vai falar, claro, da tua carreira, mas tem algumas coisas assim que às vezes fica na nossa cabeça, assim, para o escritor, né? O que é que a gente pergunta? E eu fiquei pensando assim, qual será que foi o primeiro livro que ele leu na vida, né? Tu lembras disso? Eu me lembro de dois livros que quando eu percorro, eu sempre costumo dizer em todos os espaços que eu vou falar sobre literatura, nas escolas, nas universidades, nas feiras de livro, sempre que eu não me faz essa pergunta, eu digo, eu gosto muito de iniciar com essa pergunta, é como se a gente tivesse combinado, e na realidade não foi isso. Gosto sempre de iniciar com isso, porque quem está aqui, Reginaldo, não é o Daniel escritor. O Daniel escritor é um passo secundário da minha jornada. Sim. Quem está aqui é o Daniel leitor, né, que é um ser humano, que é um cidadão, que acredita na leitura como condição de vida, como condição de humanidade, que acredita na leitura como força de uma resistência íntima e social, né, que acredita na leitura como alinhamento de si e ao mesmo tempo como busca e pertença a um coletivo. Então, quando tu me perguntas sobre o primeiro livro que me marcou, eu acho que dentro de uma memória afetiva e ao mesmo tempo repulsiva, me vem o Dom Casmurro, do Machado, né? Pelas mãos da minha mãe, né? Que é professora aposentada e sempre leu muito. E claro, surgiu também o Dom Casmurro numa leitura de escola, numa leitura ali do ensino médio. E a minha mãe já tinha lido Dom Casmurro. E ela me comentou uma vez, eu nunca me esqueço disso, ela disse assim, tens que entender muito bem quem é esta Capitu, quem é esta mulher. Então isso de ter um livro que é o nome de um homem, o Dom Casmurro, mas que, sobretudo, é a narrativa de uma mulher mais forte que aquele homem, né? E esse livro vem atravessando a minha vida inteira. Eu cheguei a trabalhar com ele no doutorado, então penso que a minha mãe conseguiu ali inscrever uma referência de leitura em mim, que é o Machado, né? Que é o Dom Casmurro. E depois, 30 anos depois, 40 anos depois, né? Quando eu volto ao Dom Casmurro e eu me lembro das palavras do Machado, quando ele diz... Capitu, enfim, era uma mulher muito singular.
Capitu era mais mulher do que eu era homem. Então isso me traz essa referência da minha mãe, né, como leitora. Minha mãe tem 93 anos de idade, até hoje leio, até hoje compartilho livros com ela e a jornada segue, né? Então acho que esse livro é um livro que do romance vem e me marca. E outro livro que me marcou muito foi A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, né, que é a história da menina Raquel, que tinha 3 sonhos. Ela queria ser gente grande, ela tinha uma sacola que vivia um galo dentro da sacola. Ela queria ser escritora, né? E ela não aceitava o mundo que estava posto ali na mesa para ela, né? Então, são referências metaliterárias, né? Nós estamos falando inclusive, né, Daniel, a gente estava conversando ainda há pouco, e você fala muito dessa questão dessa abordagem em torno da mulher, né? Como é que surge isso? É a partir desse livro, dessa reflexão que começou? O que é o trabalho do Daniel acerca disso, né? É interessante essa pergunta, porque eu mesmo me coloco ela em várias passagens na minha vida. Muitos trabalhos sobre os meus livros abordam essa questão do campo feminino, né? As pessoas me perguntam, mas por que isso? Como é essa incursão nesse feminino que tu nunca alcanças? Eu gosto de dizer sempre isso: escrever sobre um campo feminino, escrever sobre uma mulher, escrever sobre personagens femininas, eu já parto de uma fratura. Sim. Eu, como homem, como autor homem, não vou nunca alcançar a percepção daquela personagem feminina. Então são chances de aproximação. São chances de aproximação para mim, de compreender um universo feminino que me escapa, mas que talvez tenha aí muito essa marca. Já me disseram assim, tu escreves muito sobre mulher, sobre personagens femininas, talvez porque tu não tenhas tido pai. E realmente, não sei, aí talvez uma esfera psicanalítica que eu não tive uma referência de pai, a minha referência sempre foi muito a minha mãe, tu sabes disso. Sim. Né? Então, não sei, talvez seja aí um campo psicanalítico que também eu desconheço. Né? Isso eu não tive pai, tive uma mulher fálica em casa, que é a minha mãe, uma mulher muito forte. Então, e morava numa casa muito velha, que tinha um porão, e a minha casa era muito a minha mãe. Né? Ela sozinha ali com 4 filhos homens, 12, 8, 6 e 2. Né? E professora em casa, e professora na rua, e professora no Conservatório Carlos Gomes, e professora aposentada lá da SEDUC. Então, eu me interesso muito sobre isso, eu me interesso muito sobre esse campo feminino que nasce com a minha mãe. Nasce com as fraturas que eu vejo que a minha mãe teve, com as lutas que ela teve. Nasce com os muros que cresciam dentro de casa e que de alguma forma tentavam silenciar a minha mãe. Então eu acho que é uma deriva de um campo feminino, para mim, seminal, importante perceber isso, é um campo feminino seminal, que eu vou buscando nos meus livros, mas não parte de um projeto intencional, Reginaldo. Sim. Existem livros que abordam isso, talvez. O livro Elas, que é o livro de crônicas, prêmio Dalcídio. Que eu tenho. O livro Ave e Eva, que tu tens também, que é do prêmio IAP. A Menina Árvore, né, que é um livro também infantil. O Esparadrapo, que é o livro atual, que é a história de uma menina, né, da Beatriz, que é uma menina adolescente que percebe que ela está diante do primeiro amor, talvez. Mas ela descobre que esse primeiro amor se revela um bicho bruto. O nome do livro é Esparadrapo. E a Beatriz percebe que esse primeiro amor que ela projeta, que ela deseja, é um amor bruto, violento. Ou seja, ela percebe nas reflexões que ela faz que, enfim, o amor, esse bicho, não pode ser um bicho bruto, que deixa os machucados na pele e nos pensamentos. Há de haver um outro bicho amor, um bicho bom. Um bicho que se abrace, um bicho carpinteiro que inquiete a Beatriz e que não seja um bicho bruto, um bicho carpinteiro em que ela se inscreva como história e que se reescreva como história também. E o livro Esparadrapo, de novo, aí estamos aqui no livro infanto-juvenil, mas que de novo aparece a personagem feminina, que é a Beatriz. E a Beatriz faz uma reflexão sobre isso. Ele percebe, Reginaldo, que as palavras ferem, porque as palavras ferem. Todos nós somos feridos pelas palavras todos os dias. A vida é constante ferimento, incessante ferimento. E a primeira ferida, o primeiro golpe, o primeiro corte, não é no corpo ainda. O primeiro golpe é na linguagem. E as palavras ferem. Então a Beatriz percebe que se as palavras me ferem, eu posso também com as palavras me cuidar. Eu posso também com as palavras me curar. E ela joga bola, a Beatriz, é jogadora de futebol, junto com esse primeiro amor. Sim. E ela percebe, sim, tu me feriste com as palavras.
mas eu também vou me curar com as palavras, eu também vou me cuidar com as palavras. Por isso que o livro é essa imagem simbólica do esparadrapo, ou seja, a linguagem que fere, que futuramente, se a linguagem fere, o próximo passo é a linguagem que fere fisicamente, que fere corporeamente. Então a Beatriz percebe isso e faz da linguagem também o autocuidado, e faz da linguagem também a coragem. Gente, olha, encontrar com o Daniel é sempre isso, né? Eu sei que você aí em casa deve estar dizendo assim, não corta, não fala nada, Reginaldo, pelo amor de Deus, porque está muito bom o que ele está falando. Mas é essa sensação, né? Porque o Daniel, ele é isso, né? Ele é essa pessoa que tem esse sentimento de empatia com a dor do outro, né? Ele consegue vivenciar o outro também. Mas eu queria falar uma outra coisa também para ti. A gente sabe que fazer arte no Brasil tem os seus complicadores, né? E fazer literatura no norte do país, né? E num país que a gente vive uma grande dificuldade das pessoas elas terem essa adesão à leitura, é muito grande, né? Como é que é para você, nesse momento, ver essa realidade? Dá para fazer, porque tem 16 livros, né, publicados, exato. Então é uma luta muito grande. Então como é que é isso para ti? Eu acho que antes é preciso se perguntar se tu consegues viver sem leitura, se tu consegues viver sem literatura, ou então com a tua pergunta, Regis, se tu consegues viver sem arte. A pandemia veio mostrar isso pra gente, a gente consegue viver sem muita coisa, a gente consegue fazer um desbaste de muita coisa. Mas a gente não consegue viver sem arte, a gente não consegue viver sem música, a gente não consegue viver sem literatura, sem leitura, sem teatro, porque nós precisamos da enfabulação, nós precisamos do simbólico. E a arte é o nosso simbólico, a música é o simbólico, a literatura é o simbólico, né? Então a arte para mim não é entretenimento, a arte para mim é uma condição incessante de reflexão sobre a minha relação de estar no mundo com o outro, do outro estar em mim. Então eu me pergunto isso, consegues viver sem leitura? Eu gosto de me perguntar isso. Não consigo viver sem leitura. Não consigo. Eu preciso da leitura como quem precisa de água, como precisa de pão. Eu acho que todo ser humano é assim, nós precisamos disso. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, com esse retrocesso civilizatório, onde a barbárie bate às nossas portas, onde a barbárie quer queimar os livros, né? quer silenciar a nossa capacidade de reflexão, de arte, de alteridade. Então, fazer literatura no Brasil inteiro não é fácil, mas em especial no Norte, os muros editoriais são mais altos, devido à questão do Centro-Sul, que é uma certa... que se coloca como centro de distribuição de um produto que se chama livro. Pensar sobre isso é pensar sobre livro como produto. Então não é fácil, porque há uma condição editorial que é difícil para todos nós. Aí a questão volta de novo para a ordem da luta, né, da resistência. Eu acho que os editais públicos estão aí. Sim. Né? Eu comecei com os editais públicos, sou fruto, gosto de falar isso, sou fruto de uma política pública de livro, Regis. Sou fruto de uma política pública de livro. Sou fruto de uma política pública de produção, de circulação literária. Né? Sou fruto de uma cadeia do livro. E eu peço realmente aí para as autoridades constituídas que acreditem nisso. Né? Tem muita gente na escola agora, muito adolescente escrevendo, muita menina escrevendo, né? Muita gente lendo, muita gente escrevendo. Então o Estado, né, deve existir como uma política de facilitar esse acesso à produção, à escrita e à circulação. Porque não é fácil, não é fácil mesmo. Né? Não perdemos aí com a pandemia, eu gostaria de registrar isso, um grande companheiro, que era o Cláudio Cardoso, Sim. do Estão e do Escritor Paraense, que era um cara que lutava mesmo como um cangaceiro, como ele dizia, o cangaceiro da literatura, das águas, né? E o Cláudio fazia isso, né? Criou um espaço que era um espaço coletivo, um espaço mútuo, um espaço onde existia uma comunidade literária, que uma comunidade literária circulava entre a leitura e a produção do livro. Então eu gostaria de que, com a tua pergunta, fazer uma homenagem à memória do Cláudio Cardoso e dizer que sim, Cláudio, Reginaldo, eu, Renato, seguimos lutando ainda e insistindo em produzir literatura, em produzir arte. Porque sim, nós conseguimos viver, e a pandemia mostrou isso, nós conseguimos viver nos despojando de muita coisa.
mas nós não conseguimos viver sem arte. Nós não conseguimos viver sem literatura, sem teatro, sem música. Nós não conseguimos viver sem poesia. Nós não conseguimos viver sem o outro que a literatura nos traz, né? Sopro. Esse silêncio risca a palavra, faísca, marca, inscreve a palavra cavalo, o silêncio acavala, fere, rédea e réu. O silêncio desdiz a palavra, solda, verbo e voz, ferro líquido, língua limalha, forja, agasta, cala. O silêncio lê a palavra, relê, treslê, res, pasto palavra. Silêncio, estrume e rosa, silêncio cabresto, cabreira a palavra, berrante, sangue e tumulto, ruminante sal silêncio. Essas palavras, esses silêncios, a palavra rebanho, cerca, arame farpado, carro de boi à espera, gado e grito, curral, raio réu, fé e rosário de fomes, a palavra fibrila, a febra cintila, a faca desbasta fado e fardo, o capataz deposto, a porteira arrebentada, uma só palavra, pasta no mundo, estoura, espuma, boiada. E Dani, são muitas vivências, é uma história que eu tenho orgulho de conhecer, né, que é o teu trabalho, mas dentro dessa trajetória deve ter um marco assim, que seja significativo. Qual é o marco, talvez principal nessa trajetória? Foi a realização de alguma publicação? O que foi? Eu acho que houve assim, um livro que ele me espanta até hoje, pelo acesso a ele, pela busca a ele, que é um livro infanto-juvenil. Não é nem um romance, o Girândolas, nem um livro de poesia, o Aguarrás, mas é um livro chamado A História das Crianças que Plantaram o Rio. Esse livro, para mim, foi um encontro com uma outra pessoa, que é a professora Joana Martins. Sim. Na época era do Instituto Álvares de Azevedo, e ela me fez um convite uma vez: Daniel, quanto é para a gente fazer um audiolivro para crianças com baixa visão e para crianças cegas? Quanto é os teus direitos autorais? Eu falei: Joana, para isso não tem direito autoral, para isso o livro é teu. E nós gravamos esse audiolivro e está disponível no YouTube. A História das Crianças que Plantaram o Rio. Briguei com a editora, está disponível no YouTube. A História das Crianças que Plantaram o Rio. E de lá para cá vem me espantando. O livro está indo para a 3ª edição, com a editora Folheando, né, do grande companheiro Douglas, né, vem com um projeto gráfico novo. Mas me espantou por quê? Porque essa ideia de pensar sempre a literatura como uma questão do cuidado com a acessibilidade, isso que a professora Joana Martins me ensinou. Tu tens que tornar o teu livro acessível para as pessoas que não têm condições de serem ledores naturais. Então a Joana fez isso, fizemos o audiolivro, e eu recebo, esse livro é lido em Angola, é lido em Portugal, é lido no Brasil inteiro, né? É trabalhado na Universidade Federal de Rondônia, é trabalhado na Federal do Pará aqui. É um livro que me marca pelo espanto. Conta a história de um menino que percebe com a avó, é uma história mediada com uma avó, que percebe que na Amazônia tudo da gente é roubado, arrancado. Então um dia aparecem uns homens e levam o rio embora, e roubam o rio. E aquele rio que a pressa do ladrão esqueceu a sombra dentro do fundo da terra, o fundo da terra que tinha vento e arame farpado seco por dentro, ainda ouço as palavras da minha avó. Consegues ouvir o silêncio do rio, meu filho? A gente morava lá, onde o longe tinha os pés descalços. Um dia eles vieram e levaram o rio embora, e ficou só a sombra do rio no fundo da terra. A sombra que tinha vento e arame farpado por dentro. Um dia eu aprendi, com as palavras da minha avó, que saudade é um jeito de se fechar os olhos e andar dentro da gente. Mergulho no rio. Sou sempre esse menino correndo nas águas e nas palavras da minha avó. Sou sempre esse que me busca e que nunca se alcança. Sou sempre outro, sou sempre ele, sou sempre o silêncio, sou sempre a palavra. Então esse livro para mim foi um espanto na minha história, no meu trabalho,
Porque, como eu digo, ter um livro que está indo para uma terceira edição, né, um livro que teve esse suporte da acessibilidade, eu recebo e-mails, recebo áudios, por exemplo, de crianças de Angola, de uma mãe de Angola, que disse assim: "Epá, escute aqui, professor, o que meu filho falou sobre o seu livro." O menino que é cego falou assim: "Epá, professor, o que eu gosto que na leitura que o senhor faz, nós narramos o livro, eu e a Joana." Está no YouTube, a história das crianças patrulha. Ele comentou esse menino de 11 anos de idade. Ele comentou esse menino assim: "Epá, professor, eu gosto muito que na sua leitura a gente consegue ouvir o silêncio quando o senhor vira a página." E aí o Paulo Maués, que é professor, crítico literário, veio me mostrar isso, que eu não tinha percebido. Porque uma leitura do impresso é uma, Reginaldo. A leitura que tu fazes, que tu narras a história, ela é enunciada pelas pausas, pelo silêncio do quem narra. Então esse menino cego veio me mostrar isso. Que legal. Que existe um silêncio que se enuncia diferente no audiolivro do que o silêncio que se enuncia diferente no livro impresso. A questão qual é, num país injusto como o nosso? A questão é eterna e histórica, que nos combate, que nos enfrenta. A questão é a acessibilidade. Que legal. Daniel, A acessibilidade. que prazer, viu? Querido, eu que agradeço. Gente, olha, se vocês estão vendo aí um foco de luz aí na tela de vocês, não é defeito, tá? É ele mesmo que está iluminando aí. Querido. Mas, amigo, quero te agradecer imensamente essa participação aqui. Nada. É muito tempo, né, que a gente não se via, mas é sempre prazeroso estar com você, porque você nos preenche, você nos inflama, sabe, a produzir mais, a querer mais, a ver a vida de um modo diferente. Isso é lindo, isso que alimenta, sabe, principalmente nesse momento agora. E eu digo para você que está em casa, leia, procure os nossos escritores, procure saber um pouco mais sobre Daniel da Rocha Leite e outros que existem aqui. Então, amigo, muito obrigado mesmo pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Reginaldo. A admiração, tu sabes bem, uma admiração muito mútua. Desde quando eu estava em Portugal, no doutorado, a gente já conversava sobre isso, né? E eu tive sempre essa certeza muito serena, muito calma, que quando rolasse esse momento, quando acontecesse, seria uma partilha. Sim. Porque acho que é isso que importa. A vida é sempre estar com o outro. A vida é sempre uma partilha. E eu me sinto honrado, né, com o teu convite, mas me sinto muito vivo por este campo, pela partilha. Que ótimo. Então, que a gente siga junto, né, que sigas aí com a tua música, com o teu trabalho, com essa mediação que tu fazes tão bem. E para mim eu só tenho mais uma vez a te agradecer, Regis. Obrigado, viu? Muito obrigado, querido. E, gente, olha, vocês fiquem aí que nós vamos para um apoio cultural e daqui a pouquinho a gente vai conversar com outra personalidade da literatura paraense. Nós vamos conversar com Renato Guzmão. Então fica aí, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. A palavra, musgo brilhante, rosa decapitada, vela dos ventos, rio, resina do silêncio, o perfume da queima, fogo do esquecimento, a morte, a escrita, sepulcro e útero, lugar em semovente mergulho, eterna volta, a placenta da terra, artesiana, tocar a água original, a vida vindo da morte, dias a escavar o corpo, terreno oculto, mão sangrada, vagos sinais de pedras úmidas, a dor da água, vermelho vida, o silêncio incapaz do rio, silêncio crepitado de papel queimando. Linguagem, na lavoura da água, caminhos de Caronte, o rio trabalha, reescreve as margens, despalavra o silêncio, dissolve o asfalto, o ferro, a ferrugem de um tempo. O rio lavra movimento. Essa a fenda da palavra. Esse o silêncio entre nós. E nós voltamos com nossa arte, nossa gente.
Gente, olha só, vocês estão percebendo esse espaço maravilhoso que nós estamos aqui, né? Nós estamos no Solar da Beira e nós fomos super bem recebidos aqui. Queremos agradecer essa autorização de podermos fazer esse programa de hoje aqui. E eu vou começar agora esse bloco de um modo diferente. Eu vou começar com um pequeno trecho da obra do meu convidado, que diz assim: eu te imploro, poesia, me leva. Me ama do mesmo jeito que amas a todos que te idolatram. Leva-me, me faz feliz. Por amor me faz poesia. Leva-me pela vida e deixa a vida nos levar. Me leva, poesia. Eu estou falando do meu convidado querido. Vou conversar agora com Renato Guzmão. Obrigado, amigo, pela presença. Muito obrigado mesmo, viu? Reginaldo, eu estou sorrindo e a gente tem que sorrir de baixo, cara. Ninguém percebe, né? Precisa é só sorrir pelo olho, né? Pelos olhos, é. Então, porque tem o olho fechadinho. Eu agradeço muito, amigo. Muito mesmo. Muito agradecido por estar aqui com você. Gente, olha só, o Renato ele tem uma particularidade na história dele que eu acho que vale a pena a gente lembrar. O Renato é um dos artistas que mais abriu espaço para outros artistas através dos seus projetos. Eu queria que tu me falasse um pouquinho disso, né? Como é que surge essa necessidade de abrir espaço, né? Valorizar a arte do outro? Pela minha própria necessidade, né? De mostrar o meu trabalho. Como eu era muito inclinado, quer dizer, ainda sou, mas no momento eu era muito inclinado pela música, né? Pela parte musical. Então eu tinha parceiros, fazia uns músicos, mas eu não sei cantar, né? Eu estou do lado de um cantor aqui. Então, eu criei um projeto intitulado Cor da Pátria. Esse projeto, Reginaldo, Cor da Pátria, foi criado em 1993, né? Em março de 93, que por sinal fará agora 29 anos, né? 29 anos de Cor da Pátria. Então, eu criei o Cor da Pátria com a intenção de fazer a regimentação, né, de todo um coletivo artístico, diretores, produtores musicais, né, arranjadores, músicos de todas as vertentes, compositores, que são meus parceiros, e intérpretes. Então, a cada etapa, cada etapa do projeto, eu convido sempre vários artistas. Uhum. E aí formou-se isso que você falou, né? De apoio. Né? Mas é duas mãos, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que os artistas convidados estão me apoiando, está sendo recebido também. Me diz alguns aí que já passaram pelo projeto. Muitos. Já passei, viu, gente? Já passei. Reginaldo Viana já participou. E por sinal, uma das músicas que o Reginaldo cantou foi completamente diferente do seu métier, que foi um chorinho. Lembra que tu cantaste um chorinho, né? Eu acho que é a primeira vez que tu cantaste chorinho na tua vida. Acho que foi. Que legal. Então, olha, uma das coisas que é interessante do Cor da Pátria, antes de responder, é exatamente isso, ó. A nossa querida amiga aqui, que a gente conheceu agora, fotografando, né? Então ela já faz parte do projeto, porque ela já está inserida nesse... Então, é esse sentido, sabe? Da busca do artista, do fotógrafo, do cineasta, né? Sabe? Do artista plástico. Todos já participaram, né, do projeto de diversas formas. Então, já participaram Deise Adário, Jeane Darwish, Gláfira, Simone Almeida, Reginaldo Viana, Gisele Gris, Nayeme Reis, né? Adriano Cruz, sabe? Vários, sem contar com os meus parceiros compositores, né? Que esses são muito importantes, porque eu dei uma sorte danada, porque quando eu mostro as letras para eles, eles fazem cada composições, cara, e muitas vezes saem um pouco até dos seus estilos para integrar uma obra juntamente com a minha, né? Então fica uma coisa muito diversificada. São muitos artistas que já participaram desses 29 anos. E desses compositores tem até de fora, né? Que é o caso do Eudes, né? O Eudes Fraga, cearense, que mora aqui, né, em Belém, né? Mas que é de fora. Mas a minha parceria com o Eudes Fraga começou quando ele morava
no Rio de Janeiro, né? Depois Legal. ele foi para Fortaleza, voltou para a cidade dele e com um tempo ele veio morar aqui. E eu tenho muitas músicas, inclusive já fiz um show com a Alexandra Sena, vou citar, né, o nome da cantora, Alexandra Sena, fiz um show com ela, cantando músicas minha e do Eudes Fraga, o show Sem Fronteiras. Tem o Sérgio Souto, né, o Ney Couteiro, tem parceiros assim diversos de fora que agora foge o nome. Rio adentro, rio afora, que escorre, que aflora dentro de mim. Rio de tudo, rio do nada, peral sereno do mundo, beira de paixão mergulhada. Todo dia rio à toa, porque bebo desse rio, rio de água boa. Todo dia rio à toa, porque bebo desse rio, rio de água boa. Surge primeiro claro, o poeta, né? Mas essa necessidade de transformar a poesia em música, ela surge quando? É bem antigo isso aí, assim, começou exatamente por isso. Quando eu era, assim, eu estava na minha infância ainda, na minha, né, não digo nem pré-adolescência, era bem antes da pré-adolescência, eu tinha 8, 9 anos, eu comecei a ouvir músicas oriundas de um movimento artístico muito forte, que foi a Tropicália, né? Comandada pelo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Torquato Neto, né? Rogério Duprat, então, e vários artistas que vinham integrando... Inclusive, gente, ele me contou que ele teve um sonho praticamente real essa noite com o Caetano. Muito intenso, um sonho muito intenso com o Caetano Veloso. Eu sempre sonho com o Caetano Veloso, porque o meu sonho um dia é conhecer o Caetano Veloso pessoalmente. Ainda não obtive essa possibilidade, mas acredito que antes de tudo acontecer, a gente vai se conhecer sim. Eu tenho uma música com o Firmo Cardoso, chamada Pavio do Óbvio, que é dedicado a Caetano Veloso. E agora, recente, dias atrás, eu fiz uma outra música pontuada na obra do Caetano Veloso com o Marcelo Sirotor. Então, os artistas, eles concebem a minha ideia, entendeu? Então, essa fissura que eu tinha e tenho até hoje, pelo movimento Tropicália, né, que é um movimento que ficou marcado, né, não só em mim, mas em diversos artistas são influenciados pelos tropicalistas, né? Então, eu ouvia muito as músicas novas da Tropicália e tal, e comecei a ler as letras das músicas como um poema, né? Eu escrevia tudo dentro de uma agenda, num caderno, e transformava em livro, e ficava lendo, né, as composições, os poemas de Torquato Neto, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. Enfim, cara, é muita coisa rica, né, dentro do movimento tropical. E na paralela a isso, vinham também a galera da Bossa Nova, né, até mesmo da Jovem Guarda, que eu gostava muito, né. Na Jovem Guarda a gente fazia brincadeiras de infância mesmo, os garotos da minha idade, as meninas imitavam os programas, né, que passavam na televisão na época. Então isso me influenciou muito, muito mesmo, né. E eu passei assim pô, se o pessoal da Tropicália faz, por que eu não posso fazer? Claro. Olha essa pretensão. E comecei a escrever poemas para serem transformados em músicas. Depois eu passei a mostrar para alguns parceiros, né, que também se transformaram em parceiro e tal. Eles gostavam, e até hoje eu tenho essa influência, cara. Até hoje eu tenho essa influência. Agora, gente, olha só, para quem não conhece ainda o trabalho do Renato, eu aconselho procurar, né? E eu digo assim, que o Renato, ele é uma das referências da nossa poesia paraense, da nossa literatura paraense. Ele recebe inúmeros convites até para fora do estado, mas eu imagino que tenha assim um início disso tudo, né? O momento em que as pessoas começam a conhecer o trabalho do Renato. Que momento foi esse? Que momento foi esse que as pessoas disseram assim, não, esse cara existe e ele contribui com a nossa cultura?
Isso foi muito buscado, né? Foi buscado por mim e por outros parceiros, outras pessoas. Eu devo muito, inclusive é uma dívida que eu tenho de gratidão imensa pelo cantor Renato Lu, né? Foi o Renato Lu que teve a iniciativa de mostrar para trás, de interpretar minhas músicas, né? Porque os parceiros fazem, como até hoje fazem isso, acontece isso, eles fazem as parcerias e tem os trabalhos deles pessoais também e tal, Claro. que são muitos, mas assim, num conjunto mesmo, de transformar um conjunto da obra ali. Então eu mesmo sou encarregado de fazer isso com minhas parcerias, né? E o Renato não pegou um montante dessas músicas de vários parceiros, juntamente com Ziza Padilha, que estava começando também, né? E o saudoso Arnaldo, que era um percussionista, Arnaldo Vanzler, já partiu já para outro plano. Nossa, o Arnaldinho tocou muito comigo. Exatamente, Arnaldo Vanzler. Esses três foram que começaram o Cor da Pátria. Nós formamos um espetáculo chamado Cor da Pátria, que é baseado no título da música Cor da Pátria, em parceria com Eudes Fraga, que foi a nossa primeira parceria. E aí fizemos o Cor da Pátria no porão da Unipop. A partir dali, né, foram duas noites seguidas, um sábado e domingo. A partir dali a gente começou a mostrar o trabalho de uma forma mais crescente, né? Cada etapa ia evoluindo um pouco mais. Nesse show participou, além do Renato Lu, teve a participação especial da Simone Almeida e da Gisele Gris, que na época era só Gisele, né? E a Aline Carneiro, né, que é uma violonista parceira minha de muitas músicas e tal. Então, a gente depois fizemos no Líbero Luchardo, né? Fizemos duas noites no Teatro CCB. Do CCB a gente foi para um bar chamado Diagonal. E daí começou a ir para todos os lugares e tudo. Não que eu estivesse cansado de estar mostrando músicas, né? Não que eu estivesse exausto disso, mas eu comecei a ter uma necessidade de me mostrar poeta. Sim. Eu era letrista das músicas, né? Mas ser poeta, aquele cara que tem um livro de poesia e tal, não necessariamente ser poeta precisa ter livro, mas o poeta que tem o livro de poesia para as pessoas ir lá, adquirir, conhecer a obra através das páginas, eu comecei a ter essa necessidade. E aí escrevi o livro Palavras do Tempo. Foi daí que começou uma coisa mais acentuada. E aí eu vi a importância do meu trabalho na literatura. E eu encaixei os dois. Meu trabalho ele é inserido em literatura e música. Com que palavras posso dizer-te um poema? Não inventarei nenhum verbo para te fazer abrir um sorriso. Só alimentarei dentro de mim a fome da tua própria língua, querendo dizer-me, te quero. Já foste presidente de uma associação, se não me engano, alguma coisa parecida, coordenador de projetos, né, que envolviam outros poetas também. Mas isso são iniciativas que elas não são governamentais. Quando você olha assim para todo esse cenário, para tudo que a gente está vivendo agora, né, para tantos equívocos, para tantas contradições que a gente vive no Brasil no momento, o que você consegue apontar e dizer assim, não, isso aqui está faltando acontecer de política pública para que realmente a gente possa ter a nossa literatura sendo vista, sendo valorizada? É um assunto muito delicado, profundo, né, e extremamente importante para se debater, para se discutir, mas com coerência e sem interesses pessoais, porque trata-se de um trabalho que realmente tem que ser feito coletivo, um trabalho muito, assim como uma avalanche mesmo, de todas as vertentes. Não pode ser só de teatro, não pode ser só de literatura, só de cinema, né? Sim. Então, precisa ser coletivo mesmo, em todas as suas vertentes. Eu vejo assim, você começou questionando a minha participação nos projetos particulares, digamos assim. Sim. Foi fundado em Belém, através do poeta Rui do Carmo, um movimento chamado Extremo Norte. Desse movimento, pelos participantes, os poetas participantes e tal, que são muitos, criou-se
o Instituto Cultural Extremo Norte, que já era uma entidade jurídica, né, com todas as suas legalidades e tal. O primeiro presidente foi o Rui do Carmo, né, o idealizador, e posteriormente eu passei a ser o presidente. Quer dizer, eu fui sucessor do Rui. E fui presidente do Extremo Norte de 2013 a 2017. Né, de 10 de novembro de 2013 a 10 de novembro de 2017. Depois que eu saí da presidência, não houve mais intervenção de ninguém, de nenhum poeta interessado em realizar, né, a continuidade. Então o Extremo Norte está, digamos, de stand-by. Sem funcionalidade, sem legalidade, porque os documentos estão todos atrasados e tal. Porém, há essa necessidade, porque ele era um movimento que puxava muito, sabe, muito a atenção de todos interessados em literatura. Porque nas escolas, era dos ribeirinhos, sabe, das cidades ribeirinhas, tinha um projeto de todas as sortes. Até bares, né? Bares, a gente fazia, né, bares e tal. E também fui coordenador da região Norte e Nordeste do Congresso Brasileiro de Poesia, que acontecia em Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Esse projeto ele findou em 2016, com toda essa política brasileira maravilhosa, né, fez acabar o projeto de lá do Rio Grande do Sul, o Congresso Brasileiro de Poesia, que é um projeto lindo, abrange poetas e artistas, de modo geral, do mundo inteiro, entendeu? Lindo. Conheci muita gente nesse congresso, eu participei de 2008 a 2015. Sim. Em 2016, no último ano, eu não fui, porque tive que lançar um livro em Lisboa, Portugal, e aí ou era o congresso ou a viagem à Europa, né? Então, Sim. eu optei para lançar o livro, que era importante para mim. Bem, e esses projetos, eles são particulares, são projetos, né, que não têm ações de nenhuma entidade governamental. Porém, eu acho que essas entidades, Secretaria de Cultura, Fundação Cultural do Pará, falando daqui da nossa terra, né? Sim. E outras, Fumbel, precisava ter uma intensidade muito grande mesmo, uma intensidade propriamente dita, né? Desculpe minha redundância, mas esse é o termo que a gente tem que colocar. Primeiro, quando um governo assume, né, pelo voto, né, popular, etc., e essas pessoas que são nomeadas a ficar à frente de uma entidade cultural têm obrigação, todas as pessoas, não falo só do secretário, não, os seus assessores, as pessoas que... Porque o secretário não trabalha sozinho, ele precisa de... Então ele tem a obrigação de conhecer os artistas da sua cidade, dos seus estados. Conhecer mesmo, não é só dizer, o Reginaldo Viana faz música, canta. Não, conhecer o que é que o Reginaldo já fez na sua trajetória. Estou dando um exemplo, tá, gente? Sim. Né? Então, isso não acontece. As pessoas são nomeadas, tu chega numa secretaria, Quem é você? Quem é você? Pô, Acontece gente, muito. me desculpem. É verdade. Isso não é uma revolta. Isso aí é um reclame, Sim. sabe? Que precisa ser corrigido, precisa ser consertado. As pessoas que estão envolvidas lá em projetar os editais e não sei o quê, elas não conhecem, na maioria dos artistas. São que as pessoas depois passam a dizer que há panelinha, que há grupinhos. É por conta disso. Por conta disso. Porque pega um artista que nunca apareceu na mídia, mas tem um trabalho muito grande, muito bonito. Quem é esse cara? Deixa de lado. Isso é verdade. Isso acontece. Então, há uma necessidade muito grande dessa recorrência, sabe? Dos administradores conhecer as pessoas que estão recebendo. Há projetos de leis, que são editais, né? Que pode se transformar. Você chega para solicitar um apoio da Fundação Cultural do Pará, não recebe porque você tem que estar escrito num edital. O edital é bonito, é bacana, é lindo para fazer divulgação.
sendo que ele não contempla a maioria dos projetos. Por quê? Um edital ele vai abranger ali música, cinema, arte plástica, teatro, dança. Para música ele tem, e literatura, para música ele tem 5 projetos que serão contemplados. Para cinema ele tem 5. Para arte plástica ele tem 3. Quando chega na literatura, ele só tem 1 ou 2, no máximo. Sim. O restante dos projetos de literatura e das outras vertentes ficam de fora, que são projetos bonitos. O que fazer com esses projetos? Onde é que está o fundo de cultura? Onde é que está esse subsídio que pode ajudar o artista, os produtores, nesses projetos que não foram contemplados? Tem que existir isso. Tem que ter planejamento para isso. Tem que ter orçamento para isso. Porque eu sou um artista e o meu trabalho não merece ficar de fora, sabe? E isso é uma palavra que não é pessoal. Eu estou dando essa palavra, mas ela é... De um coletivo, né? coletivo. Representa um coletivo. Entendeu? Renato, Cada um dos artistas tem esse direito. Renato, eu quero te agradecer, amigo. A gente podia conversar muito mais, é sempre assim. Toda vez que eu encontro com o Renato, a gente conversa muito. E fazia tempo, né, amigo? Muito. Ainda veio a pandemia para nos questão atrapalhar, de trabalhos, né? E tal. Mas é isso, amigo. Muito obrigado pela tua participação aqui no programa, tá? Que a sua arte cada vez mais seja conhecida, não somente no Pará, mas no Brasil, no mundo, que você avance cada vez mais além fronteiras. Reginaldo, saiba, como eu falei no início, por trás dessa máscara é um sorriso imenso. Estou muito feliz de estar aqui, sabe, mesmo, de coração. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite e, olha, sem palavras, eu estou mesmo muito agradecido. Então, eu quero dizer a toda a população, a essa audiência, né, desse programa, que esse programa é um dos projetos importantes dessa cidade. Então assistam todos, vamos assistir a todos, acompanhar mesmo, porque é muito importante essa audiência. Cada artista que vem aqui falar um pouco, tem um reclame, tem uma palavra bonita, né, um poema, uma música, enfim, isso é muito bacana. Muito obrigado, Reginaldo, muito obrigado mesmo. E é isso, gente, até me arrepiou agora, né, até gaguejei. Mas, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse momento, de vocês estarem assistindo o programa. E na semana que vem a gente se encontra com mais Nossa Arte, Nossa Gente. Eu sou do tempo, eu sou o próprio tempo. Eu sou de um tempo que ainda virá, de um tempo que já passou e que sempre passará. Eu sou de um tempo simples e complexo, sem nexo e sem lugar, antagônico e fugaz. Vez ou outra joga-me no mundo na contramão do quase tudo. Eu sou de um tempo que passa lento demais e leva-me num vento zais, numa força que devasta as colheitas dos milharais. E esse mesmo vento invade casas, derruba templos das noites dos temporais. Eu sou de um tempo que para, de um tempo que paira, de um tempo que leva o dia inteiro fazendo a noite chegar e passa a vida inteira passando a mão na minha vida e eu sempre me querendo, bem ou mal. Por isso peço-te tempo, tira essa mão de cima de mim ou resguarda-me por mais uma metade de século e se for por amor, mais uma metade de vida, porque sou teu, o tempo todo teu, o próprio tempo.